Olha lá, já aquilo que mais preocupava Salomão, era a mesma preocupação do Davi? Não. Ter sabedoria para julgar o povo, para consolidar um reino, o reino dele. Ele não se preocupou com Israel como ele se preocupou com o reino dele. Quando Deus fala que vai dividir o reino dele depois dele, ele fala, tá bom, beleza. Ou seja, ele não estava preocupado com uma nação, assim como nós. O crente, eu amo meu país, mas eu amo o reino de Deus muito acima do meu país. Muito acima do meu país. Então, é a diferença de visão. Por isso se identifica com a igreja. Salomão se identifica com a igreja, que busca a consolidação do reino de Cristo, defendendo uma pátria celestial, sendo importantes as virtudes que conduzem um grupo que congrega pessoas de toda língua, raça e nação. A Bíblia não fala assim? No Novo Testamento? No Velho era só judeu. Jesus ainda, na lei, ele diz assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E dá uma cutucada na cananita, né? Na mulher cananita. Mas ele já está virando, né? Porque ele atende a estrangeira, vários estrangeiros, depois ele manda Pedro evangelizar estrangeiros, e ele abre, e a Bíblia acaba falando que os filhos de Deus têm de toda tribo, língua, raça e nação. Ele transcende a nação de Israel. A igreja é outra coisa, é diferente. Então, veja, a sabedoria para nós é muito mais importante do que para os personagens do Velho Testamento. Sabedoria hoje é muito mais importante que saber manejar arco e flecha. Naquele tempo tinha que botar 20 filhos no mundo, saber guerrear era o importante. E hoje é a mesma coisa? De jeito nenhum. Hoje a melhor coisa que você faz é ser sábio. Quero agradar a Deus, eu quero lutar pelo reino de Cristo, seja sábio. Você percebeu isso? Olha como é importante a sabedoria. Por isso nós estamos falando dela. Sabedoria é um elemento fundamental para a igreja. A igreja também é ser sacerdote dos outros. Isso é importante, não é? Nós somos um reino que está tentando arrebanhar súditos. Nós somos os sacerdotes entre Deus e aqueles que não conhecem a Deus ainda. Então, é uma pegada diferente. Davi era rei. Nós somos sacerdotes. A unidade da igreja é fundamental. A sabedoria é fundamental para resolver conflitos e o conhecimento de Deus também é fundamental. Então, alguns elementos hoje, como sacerdócio, unidade, sabedoria e conhecimento de Deus, são elementos mais ligados à igreja. E no Velho Testamento? O pessoal é apaixonado por Davi, né? Eu diria que nós temos que ser apaixonados por Salomão. Lógico, o coração é que manda, né? O seu coração é que manda. Mas se você gosta muito de Davi, é que você está no Velho Testamento. Você está lá no 1900 antigamente. Olha como ele derrubou o gigante. Hoje o gigante que a gente derruba é o diabo, né? E é tão fácil, é no poder do Espírito Santo. Então, a nossa pegada é diferente, é sabedoria. Sabedoria é fundamental. Então, a importância da sabedoria. Se você sair dessa aula entendendo isso, eu já me dou por satisfeito. Que é muito importante. Eu não sei porquê. É uma coisa da alma mesmo. Eu, desde que me converti, eu buscava ser sábio. Eu achava lindo ver uma pessoa sábia. Eu achava aquilo maravilhoso. Então, é a coisa que eu mais busco. Lógico que a intimidade com Deus vem em primeiro lugar, mas vamos dizer, como um projeto para a minha vida, a sabedoria é algo muito desejável para mim. Não é à toa, pois ele serve de símbolo para Deus, nos mostrar a importância da sabedoria para a igreja. Então, entenda isso, né? Salomão ele tem uma pegada diferente do Davi. Aí a gente pode dizer assim, olha, agora eu vou falar uma coisa, você vai ficar bravo comigo. Salomão casou com mulher de tudo que era nacionalidade, né? Como a igreja. A gente põe para dentro do reino tudo que é nacionalidade. Lógico que ele acabou errando com isso. Ele acabou entrando, o que a Bíblia diz? Que ele fez templos para deuses pagãos, para suas esposas. Aí ele errou. Mas quando ele colocou todas as nacionalidades para dentro do reino, ele fez aquilo que a igreja tem que fazer. Nós não gostamos dele evangelizar até os índios, os nativos, os estrangeiros. É colocar todas as nacionalidades dentro do reino, como Salomão fez. Agora, não devemos errar como ele fez, que ele errou ao ceder para a adoração a outros deuses. Aí não. Conclusão, aquele fechamento, né? Para a gente ter um entendimento bastante profundo daquilo que a gente falou. A sabedoria é uma habilidade que você vai aprimorando. Então, pesar, no primeiro dia você vai pegar uma balança, você não sabe nem como segura ela, se você pendura, como é que você começa por aqui ou por ali, você põe algo em cima, ela fica tensa. Você vai aprender a lidar com a balança com o tempo, com a experiência, você vai aprimorando. De tanto usar a balança, você vai ficar campeão em fazer uma pesagem, em medir aquilo que você está querendo medir, analisar. Então, a sabedoria é uma habilidade.
que você vai desenvolvendo, que se aprimora com o tempo, tá? Mas ela tem um componente espiritual muito forte. Por quê? O padrão de comparação que você vai eleger tem que ser espiritual. Você eleger para uma medida algo que varia é roubar, é ser desonesto, é desviar o caminho de alguém, quando não o seu próprio caminho. Então, os pesos que eu tenho que ter aqui para eu poder ser um honesto comerciante, pesar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, eu tenho que ter pesos perfeitos, estáveis, duradouros. Amém, queridos? E esse componente espiritual muito forte nos aproxima de Deus, porque se eu quero saber como que Deus pesa na balança, eu tenho que andar com Ele e ver como Ele pesa. A gente, às vezes, não quer andar com as pessoas, né? O cara, ele não quer fazer um curso. Você não quer assistir a escola bíblica aqui do pastor Celso, né? Você quer ir lá no YouTube ou lá no Google e uma coisa cai do céu lá para você. Mas não tem nada melhor para você aprender do que andar com a pessoa. Ter intimidade com ela. É andando com Deus que você vai aprender como Ele pesa. E não o que os outros dizem que Deus fala. Ou, às vezes, nem com o que Deus fala, mas com o que Deus faz. É assim que nós vamos aprender. Amém? É dessa forma que a sabedoria trabalha. Se você entender esse mecanismo, você já deu o primeiro passo na busca da sabedoria. O primeiro passo para o entendimento das coisas da sabedoria. Ela é vital para que a igreja cumpra a sua missão aqui na Terra, tendo o entendimento que a igreja deve ser composta de pessoas bastante diferentes. Ela não é uma nação, uma cultura, tudo igual. Nós temos igrejas de todos os jeitos, e de todos os povos, de todas as línguas, raças, nações. Assim é a igreja. Ela é diferente, que possui um objetivo único de morar com Deus. Porque aqui morar com Deus é casar com Jesus, né? Qual é o nosso objetivo? Morar no céu, né? Morar com Deus. Então, entender isso. Deus, ele deu uma pista na Bíblia fantástica para que a gente entendesse a importância da sabedoria. O Davi, ele não pediu sabedoria para Deus. Ele pediu vitória contra os inimigos, ele pediu que Deus livrasse ele da perseguição do Saul. São objetivos que já não pertencem mais à igreja. No Velho Testamento, você sabe quais as coisas mais importantes que tinha? Era saúde, era fertilidade, era prosperidade material. Por isso que Jó, ele foi atacado nisso, perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou sem saúde. Veja os valores que eram fundamentais naquele tempo. Mas eu vejo crentes que hoje têm os mesmos valores. Está lá no Velho Testamento esse cara. Está equivocado. Venha para o Novo Testamento. As prioridades são outras. Qual a preocupação do Salomão? Fazer guerra? Não. O reino estava em paz. Qual a preocupação dele? Trazer pessoas para dentro do reino dele. Ter sabedoria para administrar esse povo, esse reino. Para ele mostrar para quem vinha de fora. Minimamente, os incrédulos têm que olhar para nós e falar assim, esses tal de crentes aí, esses cristãos, eles têm sabedoria. Eles sabem julgar algo, um fato, um acontecimento, e não é verdade isso. A gente vê, lançam aí uma bobagem, algo que é contra os nossos princípios, a gente vem e toca ali bem no ponto. Vocês acham que os incrédulos, aqueles que ainda não creem em Jesus, eles não olham e falam assim, poxa vida, hein? Esse pastor, ele tocou na ferida. Esse pastor, ele foi ali no ponto certo. É isso que eles têm que ver em nós. Não, esse pastor é rico, olha só, tem programa em tudo que é canal de TV. É não discernir os objetivos fundamentais da igreja. Tem igreja que prega isso. Você tem que ser bilionário, porque assim o reino de Deus vai se estabelecer melhor. Não é o que a gente tira daqui. Antes de ser rico, que nem todos serão, tem que ser sábio. Você tem que entender o que está acontecendo. Olha só o que Deus me mostrou, com base nesse negócio de ficar pesando na balança. Como eu tenho esse costume de ficar analisando, eu comecei a analisar e falar assim, puxa, às vezes lá em casa a televisão vai parar naqueles canais, aqueles programas do matou, morreu, né? Hoje em dia o homem matou a mulher, né? Feminicídio, meu Deus. Aí eu fico vendo essas coisas, que coisa horrível. Dali a pouco, os pais que maus tratos com os filhos, meu Deus, ganha divulgação na hora. E eu estava analisando. E aí falei, meu Deus, os crimes mais hediondos do momento não é mais a corrupção. Lembra que era a corrupção? Não é mais. Agora são os crimes entre
marido e mulher, pais e filhos. Fui pôr na balança e o Espírito Santo falou assim, é uma pregação contra a família. A família não serve, a família é ruim. Quem que vai educar as crianças? O governo? Que nem era no comunismo, lá na Rússia. Eles educavam a criança para entregar o pai, dedurar o pai. Se o pai fizesse qualquer coisa errada, a criança ia lá, dedava o pai, ele ia preso e a criança ganhava um prêmio. Grande educação. Linda. Então veja, quando você tem padrão firme, espiritual, que Deus te deu, e você usa a sua balança, você sai na frente. Quando você vê esse tipo de coisa, você já sabe que tem alguém interessado em destruir a família. E fica mostrando só as famílias que não dão certo. O ex que bateu na mulher, que matou, que agrediu, a mulher que fez não sei o quê, e o pai que bateu na criança, a mãe, a madrasta, o padrasto. Então, o que nós estamos sendo ministrados? Família é ruim. Família traz problema. Quando, na verdade, estão mostrando só as famílias que não deram certo. As que dão certo não aparecem na televisão. Nunca foram lá na minha casa filmar nós lá, não. Nem mostrar no jornal. Nem a sua família, nem a do pastor, nem, né? Por quê? Infelizmente, o mundo jaz no maligno. E o Ibope está com a desgraça, com a tragédia. Mas se você tiver sabedoria, você vai observar e você vai estar prevenido contra o mal que o inimigo quer te causar. Você vai abrir os olhos daqueles que você ama para impedi-los de cair na tolice, no marketing do inimigo. Então, a sabedoria hoje é fundamental. O que adianta eu ser rico, cheio de dinheiro e tolo? E ao ver um negócio desse, não perceber e destruir a minha família?